Te disseram a vida inteira que perder a ereção matinal e aceitar a falha na hora da intimidade é o preço normal de envelhecer. Mentiram para você. Muitos médicos olham para a sua data de nascimento e dizem que a disfunção erétil é apenas uma consequência inofensiva dos anos que passaram. O que eles não te contam é que o problema real, aquele que está destruindo a sua firmeza dia após dia, não tem absolutamente nada a ver com a sua idade cronológica. A falha estrutural do seu corpo está puramente ligada à mecânica da sua circulação sanguínea. Você não perdeu o desejo e a sua mente não desaprendeu a funcionar. Você simplesmente está lidando com um colapso hidráulico massivo no andar inferior da estrutura. Eu sou a doutora Tatiana Weimann, urologista com 15 anos de prática clínica intensiva. Hoje eu vou abrir as paredes do seu corpo e revelar o mecanismo oculto que está enferrujando a sua máquina masculina por dentro. Vou te mostrar a exata engenharia biológica necessária para religar esse sistema de ponta a ponta. Antes de eu te mostrar como consertar esse encanamento principal, comenta aqui embaixo de qual cidade do Brasil você está assistindo e se inscreva no canal para retomar o controle absoluto da sua saúde masculina. Imagine o seu corpo não como um organismo frágil, mas como a estrutura robusta de uma casa antiga de altíssimo padrão. Uma construção imponente feita há décadas, com materiais de primeira linha e fundações sólidas. O seu coração é a bomba central de alta potência e a caixa d'água principal dessa propriedade. O trabalho dessa bomba é mecânico, simples e contínuo. Enviar água limpa com pressão suficiente para todas as torneiras, chuveiros e válvulas da casa. Os seus vasos sanguíneos representam o complexo encanamento de cobre que corre por dentro das paredes, levando a água com alta pressão da caixa principal até o destino final, na base da estrutura. Quando a casa é recém-construída, o encanamento de cobre é liso, perfeitamente flexível e totalmente livre de qualquer obstáculo interno. A água desce da caixa com força total. Você abre a torneira e o jato sai forte, espesso, contínuo e pressurizado. Para os homens acima de 50 anos, e com impacto físico ainda mais agressivo para os homens acima de 60 anos, a realidade interna dessa tubulação muda drasticamente. O tempo de uso ininterrupto, o estresse diário e o acúmulo de toxinas começam a cobrar o seu preço na estrutura física do cobre. A saúde sexual masculina inabalável depende inteiramente e exclusivamente da pressão hidráulica extrema que chega na ponta desse sistema. A ereção fraca que te frustra e te envergonha silenciosamente não é uma doença misteriosa gerada pela sua mente. Ela é um sintoma estridente e mecânico de que o cano mestre entupiu e ressecou. Durante todos esses anos, minerais pesados, gorduras oxidadas e resíduos do seu próprio metabolismo formaram uma crosta dura nas paredes internas desse encanamento vital. Visualize mentalmente aquela crosta grossa de calcário e zinabre que se acumula dentro de um cano muito velho, preenchendo o espaço interno e estrangulando a passagem. O tubo inferior, que antes possuía a espessura ideal de uma mangueira de alta pressão, agora mal tem o espaço interno de um canudo de plástico fino. A bomba central, o seu coração guerreiro, continua trabalhando de forma exaustiva e batendo pesado, mas a água rica em nutrientes simplesmente não consegue passar pela crosta endurecida. A falha na cama acontece exatamente porque, no momento em que você mais exige um fluxo violento e rápido de sangue na bacia pélvica para inflar totalmente os cilindros da base da casa, a água bate de frente na parede de zinabre e perde toda a pressão direcional. É por este motivo exato e mecânico que a sua ereção matinal sumiu completamente da sua rotina. A ereção matinal nunca foi um luxo da juventude, ela é o teste diário automático de pressão da sua caixa d'água. Quando você está em repouso absoluto de madrugada, o painel de controle deveria calibrar todos os canos inferiores, mandando um fluxo fortíssimo de sangue para esticar o cobre e testar as válvulas. Se não há pressão nem mesmo quando você está descansando e a bomba está tranquila, o diagnóstico mecânico é claro. O encanamento central que desce para sua pelve está criticamente estrangulado. Tentar resolver essa falha estrutural engolindo uma pílula azul na sexta-feira à noite é uma atitude amadora e altamente destrutiva. Fazer isso é o equivalente exato a ligar uma segunda bomba d'água artificial de altíssima rotação para forçar a água contra um cano de cobre que está endurecido, seco e totalmente entupido de zinabre. A água vai bater na crosta calcificada com uma força desproporcional e perigosa. O cano antigo não tem mais a elasticidade original para aguentar esse tranco violento e repentino. O resultado inevitável é o sobrecarregamento total da tubulação,
forçando o motor da bomba ao limite e correndo o risco físico de estourar as vias principais no meio da parede. O desastre mecânico causado por essa tubulação suja e entupida não se limita à torneira que perdeu a pressão e parou de funcionar. Existe uma peça central na casa que sofre um impacto direto, silencioso e doloroso quando o fluxo de água limpa e pressurizada desaparece. Essa peça vital é o registro mestre de controle, localizado bem no meio do sistema, cruzando a tubulação principal de descarte de líquidos. Esse registro mestre é a sua próstata. Quando o sangue altamente oxigenado e purificado não consegue chegar com velocidade e volume suficientes para lavar constantemente a região pélvica, todo o local ao redor se torna um pântano interno de águas paradas. Os resíduos tóxicos, as células mortas e a acidez do corpo ficam acumulados estagnados ao redor desse registro mestre. A próstata, submetida diariamente a essa sujeira ácida e sem a lavagem contínua do sangue limpo, reage da única maneira biológica que consegue para se defender. Ela inflama de forma crônica, incha rapidamente e endurece o seu tecido. Imagine exatamente um registro de metal pesado antigo que enferrujou internamente, criou atrito e emperrou fechado pela metade. A urina, que deveria descer livremente da caixa da bexiga pelo cano de descarte com um fluxo forte que lava tudo, encontra um registro físico inchado que bloqueia a passagem da água. A pressão da caixa bate nesse bloqueio mecânico e a água simplesmente recusa a descer. Você vai ao banheiro no meio da madrugada, faz uma força abdominal tremenda, exige esforço extremo da musculatura da barriga, mas o fluxo sai fino, fraco, interrompido e gotejando de forma humilhante. Minutos depois de você sair do banheiro, voltar para o quarto e deitar, a pressão da água residual que ficou parada na caixa continua lá, forçando você a levantar novamente. Essa fragmentação violenta e contínua quebra a qualidade do seu sono reparador. Esse bloqueio noturno impede mecanicamente que o cérebro desligue e acesse a fábrica de hormônios, destruindo a sua capacidade inata de como aumentar testosterona naturalmente durante a madrugada. A urologia preventiva entende a engenharia do corpo e afirma que não se conserta uma fundação instável quebrando o telhado. Precisamos limpar urgentemente o encanamento de cobre e devolver a elasticidade original dos tubos, permitindo que a pressão hidráulica volte a fazer o trabalho pesado sozinha e sem esforço artificial. A inteligência da biologia natural nos entrega a ferramenta exata para executar essa limpeza profunda sem agredir as paredes finas do encanamento. O seu corpo precisa de um solvente biológico altamente especializado para corroer agressivamente o zinabre interno e desobstruir as vias de água. A ciência catalogou e isolou um aminoácido estrutural chamado L-citrulina, que atua na medida exata e cirúrgica que a sua tubulação exige. A L-citrulina entra na corrente sanguínea e se comporta como um desencrustante industrial purificado. O alvo primário dela não é a bomba do coração, mas sim a parede interna milimétrica do tubo de cobre, uma camada de extrema importância chamada endotélio. Com o avanço da idade e a dieta empobrecida de hoje, esse endotélio simplesmente esquece a sua função, parando de relaxar e ficando rígido como uma pedra. No exato instante em que a L-citrulina entra em contato com essas paredes desgastadas, ela aciona um gatilho mecânico que força o organismo a fabricar e liberar uma molécula chamada óxido nítrico. O óxido nítrico é o autêntico encanador mestre dessa reforma estrutural. Ele viaja livremente por toda a tubulação rígida do seu corpo, derretendo completamente a tensão vascular acumulada, dissolvendo a crosta calcificada que bloqueava a água e devolvendo de forma imediata a capacidade de dilatação elástica que o seu cano possuía 30 anos atrás. O tubo de cobre relaxa, o diâmetro da passagem da água volta a ser largo, liso e desimpedido. A bomba central do coração não precisa mais fazer nenhum esforço extra. A água vital, pesada e vermelha, volta a descer com força bruta e velocidade constante para preencher instantaneamente os cilindros da base da casa, restaurando de forma puramente física e mecânica a pressão extrema que a sua estrutura necessita para sustentar a firmeza absoluta. O sangue agora circula limpo, forte e varre toda a sujeira estagnada da sua região pélvica, tirando o peso morto que sufocava as suas veias. A saúde do homem 60+ exige consistência lógica e mais do que apenas um cano desentupido. A água nova que está descendo de forma abundante agora precisa focar em consertar o registro mestre que continuou enferrujado e dolorido após anos de bloqueio.
O sangue intensamente oxigenado pela L-citrulina se torna o veículo de transporte perfeito, carregando consigo os elementos necessários para a manutenção avançada do registro da próstata. O sangue purificado entrega um composto anti-inflamatório botânico muito denso diretamente no centro do registro. O extrato concentrado de Pigeon africanum atua como o óleo lubrificante antiferrugem definitivo. Ele penetra devagar nas engrenagens e reentrâncias microscópicas do registro prostático, esfriando a glândula que estava fervendo de inflamação ácida. Camada celular por camada celular, o Pygeon remove o inchaço físico e a pressão mecânica que esmagava o cano fino da uretra. O registro central finalmente relaxa e volta a abrir completamente a sua válvula. A pressão forte e ininterrupta de saída da urina é restabelecida com naturalidade. A sua qualidade de vida masculina muda radicalmente na mesma semana em que você percebe que a máquina voltou a obedecer aos seus comandos primários de forma silenciosa, sem causar dor na base da barriga, sem respingos no sapato e sem aquela sensação humilhante de incapacidade perante a própria fisiologia. A L-citrulina limpa ferozmente as paredes do encanamento, enquanto o Pigeon africanum desincha e lubrifica o registro central da próstata. Essa sequência obedece a uma lógica mecânica inquestionável. A manutenção preventiva não depende de sorte. A água flui livremente, a pressão interna é recuperada na base, e o vigor físico ressurge como a consequência biológica direta de um corpo maduro com as vias totalmente livres. A alimentação saudável para homens serve para blindar esse processo com minerais vitais, evitando que a água volte a calcificar os canos. Os exercícios para homens acima de 60 não têm a função estética de criar músculos inflados ou causar exaustão física nas articulações, eles atuam como a ativação diária obrigatória que obriga a bomba central a mandar jatos de água curtos e mais fortes, testando e calibrando a resistência elástica dos canos recém-desentupidos. Muitos pacientes me perguntam como ingerir toda essa cadeia de compostos biológicos exatos sem gastar uma fortuna mensal nas prateleiras das farmácias. A boa notícia é que a tecnologia avançou. Existe uma composição natural que une essa tríade nas doses exatas. Eu deixei um link na descrição para você conhecer depois, mas não saia agora, porque o próximo erro que vou mostrar destrói sua testosterona em dias. O erro oculto que corrói a sua energia vital e destrói a sua testosterona em questão de dias age silenciosamente na parte elétrica da sua casa. Uma estrutura antiga e robusta não funciona apenas com canos limpos e registros desentupidos pela ação da L-citrulina e do Pigeon africanum. Ela exige um painel central de controle impecável e uma fiação elétrica de alta condutividade para enviar a faísca exata no momento em que a bomba d'água precisa ser acionada. O colapso total do seu vigor masculino acontece quando um curto-circuito químico se instala no porão dessa estrutura, especificamente na camada de gordura abdominal profunda que você acumulou ao longo dos anos. Essa gordura teimosa na linha da cintura não é um depósito inerte de calorias mortas inofensivas. Ela funciona exatamente como um desvio clandestino na fiação principal da sua casa. Esse desvio elétrico parasitário rouba a energia pura e de alta voltagem que desce do painel central, a sua testosterona livre, e inicia um processo biológico altamente corrosivo chamado aromatização. A mecânica por trás dessa falha estrutural é destrutiva para a saúde masculina. A enzima localizada na gordura abdominal age como o ladrão de energia, puxando a sua testosterona de altíssima qualidade, que deveria estar alimentando os disjuntores da sua força física, do seu foco e da sua ereção, e convertendo essa força bruta em estrogênio, o hormônio predominante feminino. O estrogênio alto na corrente sanguínea de um homem maduro atua como uma carga elétrica incompatível e de baixíssima voltagem circulando por cabos grossos que foram projetados para sustentar alta tensão. O painel central do cérebro entra em pane imediata. Ele lê a falta de testosterona nos cabos principais, acusa o esgotamento do gerador e desliga os sistemas não essenciais para tentar poupar o restante da energia do chassi. A ereção fraca deixa de ser um evento isolado e passa a ser um novo padrão diário. A sua musculatura, que representa as vigas de sustentação da fundação, começa a perder densidade pesada, cedendo ao peso do próprio corpo. O vigor bruto e a iniciativa primária desaparecem. A urologia preventiva focada na raiz do problema não lida com esse roubo de energia injetando eletricidade sintética de fora para dentro, o que fatalmente derreteria os cabos envelhecidos do sistema. A resposta puramente mecânica e inteligente é isolar a fiação, fechar o curto-circuito
e neutralizar o ladrão de energia. Para realizar essa blindagem elétrica profunda, o seu organismo exige um mineral estrutural pesado atuando como a fita isolante industrial definitiva de alta espessura, o zinco puro. Sem a concentração exata de zinco correndo de forma abundante no sangue, a enzima que converte a sua força atua sem resistência alguma, 24 horas por dia, derretendo a sua vitalidade. O zinco penetra na célula de gordura e bloqueia fisicamente as engrenagens de conversão dessa enzima. Ele fecha com travas de aço os portões da fábrica clandestina de estrogênio. No exato instante em que o zinco desativa a toxicidade do processo, o curto-circuito é completamente extinto. O seu tanque gerador volta a encher progressivamente de testosterona crua, estancando o vazamento elétrico de forma imediata. A eletricidade limpa volta a percorrer as vigas da casa, devolvendo a rigidez da musculatura e a agressividade saudável de um metabolismo blindado. O zinco blinda o gerador, impede o roubo de carga e protege o estoque pesado de força, mas a comunicação instantânea entre o interruptor no seu cérebro e as válvulas de água na base pélvica depende de um segundo elemento isolado de altíssima condução, o magnésio. Sem a ação do magnésio, os sinais elétricos que disparam os comandos vitais através da espinha dorsal ficam intermitentes, falhos e dolorosamente lentos. Imagine o cenário arquitetônico perfeito onde o desejo sexual é acionado no interruptor mental, o encanamento de cobre está brilhando e perfeitamente limpo, o registro de passagem da próstata está desinchado e o gerador está protegido pelo zinco, mas a ignição final falha miseravelmente porque o fio de cobre central está totalmente oxidado pelo tempo. O magnésio entra na corrente sanguínea atuando como o limpador de contatos elétricos exato. Ele navega pelo sistema nervoso central, apagando de forma química os incêndios microscópicos causados pelo estresse crônico da rotina. O cortisol, o hormônio primário do estresse diário, é um ácido letal que corrói a capa protetora plástica dos seus nervos. O magnésio neutraliza essa acidez no mesmo segundo, garantindo que o sinal elétrico de alta voltagem saia do painel craniano e chegue nas válvulas pélvicas com a velocidade de um raio ininterrupto. É essa faísca forte e desimpedida que ordena a abertura brutal das comportas de sangue, gerando a resposta física instantânea no momento exato em que a sua mente exige ação. Com a fiação perfeitamente isolada pelo zinco, limpa e conduzindo energia em potência máxima com a ajuda do magnésio, a casa inteira está finalmente preparada para religar o gerador de ignição em capacidade total. A estrutura blindada agora recebe o impacto de um ativador biológico de raiz profunda que desce direto para a casa de máquinas. A maca peruana negra pura não atua como os compostos estimulantes temporários que causam palpitação, elevam a pressão arterial e te deixam artificialmente acelerado. Ela age de forma direta no eixo de controle mestre do cérebro, a glândula hipófise, forçando as engrenagens internas a reaprenderem na prática como aumentar testosterona naturalmente, utilizando e reativando as suas próprias peças de reposição que estavam adormecidas no escuro do porão. A maca envia o comando absoluto, inquestionável e biológico para as fábricas testiculares voltarem a operar no turno da noite com a exata mesma capacidade de produção pesada que possuíam na juventude. A combinação matemática dessa faísca elétrica rápida com a produção hormonal massiva inunda a casa inteira com uma energia nova, muito densa e inesgotável. Você desperta de manhã sentindo a musculatura rígida e preenchida, o esgotamento arrastado desaparece no meio da tarde e a firmeza estrutural na hora da intimidade se torna uma certeza absoluta ancorada na biologia, não mais uma dúvida angustiante que gera suor frio. A saúde do homem 60+ reconstruída passo a passo, respeitando a engenharia do corpo, é a prova material de que o organismo responde perfeitamente bem à manutenção correta. A qualidade de vida masculina genuína é puramente uma ciência exata aplicada à desobstrução de dutos, blindagem elétrica de cabos e ativação mecânica de bombas. Os exercícios para homens acima de 60 atuam como o hábito mecânico de ligar as máquinas pesadas e os motores todos os dias, forçando o movimento das polias para evitar que a engrenagem endureça ou trave novamente pela simples falta de uso. A alimentação saudável para homens nunca foi uma dieta restritiva e punitiva à base de folhas amargas, mas sim a entrega diária e constante da argamassa pesada, do cobre puro derretido e da fita isolante de altíssima qualidade para manter a fundação da casa inabalável, sólida e intransponível contra o avanço das décadas.
As engrenagens ocultas estão todas expostas sobre a mesa de manutenção e o diagnóstico completo foi feito. A informação técnica, biológica e testada está iluminada na sua frente, sem meias palavras. Os componentes químicos orgânicos exatos e necessários para derreter a crosta de zinabre das veias, desinchar o registro prostático dolorido, isolar a fiação hormonal contra o roubo de estrogênio e religar a faísca forte do desejo foram mapeados, cruzados e detalhados com precisão cirúrgica. Ignorar a luz vermelha de superaquecimento piscando freneticamente no seu painel de energia interno é assumir racionalmente o risco de um apagão total, repentino e definitivo no andar de baixo da casa. Engolir soluções artificiais pesadas para forçar as vigas desgastadas a aguentarem apenas mais uma noite de pressão hidráulica forçada é a receita mecânica exata para o desmoronamento completo e irreversível da sua bomba cardíaca. A informação você já tem. Você entende agora por que o seu corpo estava falhando e sabe que a solução é biológica, natural e está ao seu alcance. Recuperar o controle da sua vitalidade é uma escolha que você faz hoje. O link para a fórmula natural completa está na descrição e no primeiro comentário. A decisão de voltar a ser você mesmo começa agora.